Bem-vindos a mais um episódio do Detalhe Tático, o espaço onde, tentamos mergulhar nos detalhes que fazem a diferença no futebol. Hoje vamos olhar com lupa para o jogo entre os Leões de Santa Lucrécia e a União da Rodovia. Uma partida que, ao que parece, teve bastante história para contar. Intensidade, tática e, claro, golos. Olha, antes de começarmos, queria só deixar um agradecimento especial ao analista do jogo. Foi ele que nos forneceu ahm, todos os elementos essenciais para conseguirmos fazer esta análise mais a fundo. Sem essas notas era complicado. E já agora, uma dica. Para quem quiser acompanhar de perto o campeonato Val do Cávado, o melhor é seguir o Instagram do Águias de Algeriz. Parece que eles têm lá a informação toda sobre as equipas, classificações, tudo isso. Fica a sugestão. Muito bem. Vamos então ao que interessa. Tínhamos os Leões a precisar de dar uma resposta depois de um resultado menos bom e, do outro lado, uma União da Rodovia que esperava-se ia complicar as coisas. Como é que isto começou em campo? Exatamente. O contexto antes do jogo era interessante. Os Leões entraram com o sistema do costume, o 4-3-3, que já conhecemos deles. A União, por sua vez, apresentou um 4-4-2, mas que, na prática, em campo, funcionava mais, diria, como um 4-4-1. Um dos avançados recuava um pouco mais. A grande questão era perceber como é que os Leões iam reagir, emocionalmente falando, à pressão de ter de ganhar. E essa reação parece ter sido, pelo menos em termos de intensidade, imediata, não foi? Foi. Sem dúvida, os dados que temos apontam para uma pressão muito alta dos Leões logo ali nos primeiros minutos. A ideia era clara, condicionar a saída de bola da União, não os deixar pensar. Isso quase deu resultado logo aos 2 minutos. Tiveram uma oportunidade flagrante. O lance do Bruno Faria. Lembro-me de ler sobre isso. Cruzamento do Vinícius, da esquerda, e ele falha. Foi um daqueles golos quase feitos, não é? Pois foi, um gol cantado que acabou por não entrar. Mas pronto, serviu para mostrar a intenção dos Leões. Entraram fortes, continuaram com essa intensidade, muito organizados na pressão, algo que, segundo a informação recolhida, é notável nesta fase inicial do campeonato. E aos 6 minutos, o próprio Vinícius, com aquela potência dele, obriga o guarda-redes da União a uma grande defesa. E a União? Sentiu o toque? Tentaram responder. Tentaram. Houve ali uma reação por volta dos 8 minutos. Conseguiram construir uma jogada pela direita. Curiosamente, a coisa começou no central. O Will Andrade, o número 5. Já aí ele mostrou um bocadinho da qualidade de passe que tem, visão de jogo, só que depois o remate saiu algo fraco. Fácil para os Chelas, o guarda-redes dos Leões. Foi mais um susto que outra coisa. Mas os Leões não abrandaram o ritmo, pois não? Nada disso. Continuaram por cima. Pouco depois dessa tentativa da União, canto na esquerda para os Leões, há ali uma confusão na área, o guarda-redes defende para a frente o remate do Bruno Faria e o Vinícius, muito atento, muito insistente, lá está, a meter a bola lá dentro. 1-0. E nessa altura, pelo que se via em campo, era um resultado justo? O domínio era assim tão claro? Completamente. Os apontamentos do analista e o que se percebia do jogo era um domínio muito claro dos Leões. O jogo pensava-se quase todo no meio-campo da União. Portanto, sim, a vantagem era um espelho do que estava a acontecer. É aqui que a coisa começa a ficar taticamente mais curiosa. A União parecia algo perdida, sem encontrar forma de lidar com aquela dinâmica dos Leões. Exatamente. O plano que a União trouxe para o jogo claramente não estava a funcionar. E é interessante perceber porquê. Aquele 4-4-1-1 estava a ser, de certa forma, engolido pelo 4-3-3 dos Leões, sobretudo ali na zona do meio-campo. Os Leões tinham mais gente, mais agressividade. A informação que temos refere mesmo a necessidade de ajustes urgentes por parte da União. Os médios precisavam de dar mais apoio atrás, os laterais estavam muito presos e, crucialmente, faltava meter mais o Will Andrade no jogo, na saída de bola. Ele tinha qualidade para fazer essa ligação, mas a bola não lhe chegava em condições. E enquanto a União andava à procura dessas soluções, os Leões, pumba, aproveitaram. Precisamente. O segundo golo é um belo exemplo disso. Resulta de uma troca de posições inteligente lá na frente entre o Faria e o Marco. O Faria cai na esquerda, recebe, levanta a cabeça e mete um cruzamento rápido, tenso, para a zona do primeiro poste. E o Marco, com uma leitura de jogo fantástica, antecipa-se ao defesa e desvia. 2-0. Parece fácil, mas é um movimento de grande inteligência do Marco. E nessa altura, os dados sobre a criação de oportunidades dos Leões eram mesmo muito bons, certo? Fala-se de um tal de XA. Podes explicar um bocadinho o que é isso? Sim.
É um dado interessante que o relatório destaca. O XA dos Leões atingiu nessa fase um valor de 0,8. Basicamente, o XA, ou assistências esperadas, é uma métrica que tenta medir a qualidade de um passe que leva a um remate, ou seja, mede a probabilidade daquele passe se tornar numa assistência para golo, mesmo que a bola depois não entre. Ajuda a perceber se as oportunidades criadas são de qualidade. E um valor de 0,8, como foi registado, é considerado de facto muito alto, principalmente para os minutos que eram. E os registros que temos indicam que foi o valor mais alto medido esta época até agora. Mostra que os Leões não estavam só a marcar, estavam a criar lances de golo com muita, muita qualidade. Uau! Portanto, um domínio quase total. A União só conseguia criar algum perigo muito esporadicamente. Exato. Houve um lance, talvez ali pelos 25 minutos, em que a União conseguiu explorar alguma lentidão na defesa dos Leões, criou algum perigo, um remate que podia ter dado 2-1. Se calhar era por aí, a explorar as costas da defesa, que a União podia ter tido mais sucesso. Mas foram fogachos, momentos isolados. O controle era dos Leões. E depois, já perto do intervalo, aos 39 minutos, pimba, 3-0. Uma combinação que pareceu até fácil demais entre o Vinícius e o Marco. Assistência do Vinícius e golo do Marco. A bizarro na partida. E ainda podia ter sido pior para a União antes do descanso. Podia. Logo a seguir ao 3-0, o Vinícius teve o quarto golo nos pés. Fez uma jogada individual, passou pelo guarda-redes, rematou para a baliza aberta, mas valeu um defesa da União a cortar mesmo em cima da linha. Providencial. Ao intervalo, aquela imagem do heat map, um mapa de calor, mostrava a bola quase sempre no meio-campo da União. Era claríssimo o domínio. No intervalo, esperava-se, claro, uma reação da União. Alguma coisa tinha de mudar. Sim, e os registros da segunda parte mostram isso mesmo. Foi uma União diferente, mais parecida com a imagem que temos dela. Notou-se que houve ajustes. De certeza uma conversa diferente no balneário. E a prova é que logo aos 6 minutos da segunda parte cria uma oportunidade de golo iminente que acaba por resultar num canto. E foi desse canto que surgiu o golo deles, não foi? Correto. Bola parada para a área e o central número 17 da União, um jogador com boa presença física, saltou mais alto que toda a gente e fez o 3-1 de cabeça. Um golo que, lá está, explora uma das fragilidades que têm sido apontadas aos Leões, a defesa nas bolas paradas. É verdade. Há essa ideia de que os Leões por vezes relaxam um bocado ou baixam a intensidade quando estão a ganhar confortavelmente. Foi o que aconteceu aqui. Sim, é um padrão que o analista volta a sublinhar. Parece que há ali uma tendência para, desligar um bocadinho. Baixam as linhas, a pressão já não é a mesma e isso permitiu à União crescer. A equipa técnica da União, se calar um pouco tarde, percebeu finalmente que a chave era pôr a bola mais vezes no Will Andrade para organizar. Com ele a tocar mais na bola, a União começou a ter outra presença e a criar mais problemas. Ok, mas mesmo com essa melhoria da União, os Leões ainda conseguiam criar perigo. Sim, não deixaram de ter as suas oportunidades. Aos 21 minutos da segunda parte, por exemplo, o Bruno Faria faz uma bela arrancada pela direita e sofre uma falta mesmo à entrada da área. Um lance que, na altura, até podia parecer penalti, mas as notas do jogo confirmam que a decisão da equipa de arbitragem foi acertada. Estiveram bem, de forma geral. E na sequência do livre, o Marco bateu bem, quase fazia golo. A exibição do Marco, de facto, merece esse destaque. Muito ativo, calmo a decidir e muito eficaz. Isso quer dizer que a União chegou mesmo a assustar? O 3-2 andou perto? Andou muito perto. Poucos minutos depois desse livro do Marco, a União tem outra grande oportunidade. Desta vez foi o camisola 30 a explorar novamente aquela tal possível lentidão defensiva dos Leões, mas agora pela esquerda. Ganhou a frente ao defesa, apareceu na cara do golo, mas o guarda-redes, o Chelas, fez uma defesa enorme, mesmo crucial, a evitar o 3-2. Teria sido um golo que mudava tudo para os minutos finais. E quando parecia que os Leões estavam ali a passar por uma fase menos boa, quem é que aparece? Tinha de ser ele, o Marco. Jogada individual fantástica. Pegou na bola na esquerda, fletiu para o meio, passou por um, passou por dois, com grande qualidade, viu o Bruno Faria a desmarcar-se e deu-lhe a bola. O Faria, isolado, teve a calma necessária para finalizar e fazer o 4-1. Foi um golo importante. Surgiu numa altura em que a União estava melhor e acabou por sentenciar as coisas. Com o jogo mais controlado, houve espaço para mexidas, ver outros jogadores. Alguma nota sobre quem entrou? Sim, os relatórios dão algum destaque ao Tiago, defesa esquerdo dos Leões. Apesar de parecer um pouco lento em alguns lances, mostrou qualidade com a bola nos pés, bom critério no passe longo. O Fininho também entrou bem, trouxe velocidade, algo diferente.
Do lado menos positivo, talvez nos Leões, o Man pareceu já com algum desgaste, embora se tenha entregado ao jogo, como sempre. Mas o marcador ainda não estava fechado. Não estava, não. Já mais para o fim, o jogador número 23 da União, que tinha entrado bem na segunda parte, trouxe qualidade de passe ali à direita, marcou um belo livre direto. 4-2. Fica um bocadinho aquela sensação, e os comentários do analista reforçam isso, que se a União tivesse feito aqueles ajustes mais cedo, talvez o resultado pudesse ter sido outro. É uma boa reflexão, sim. A qualidade individual parece estar lá na União, mas talvez essa capacidade de ler o jogo e adaptar-se mais rápido tenha feito a diferença. Sem dúvida. A União mostrou que tem valor, que é a melhor equipa de que aquela primeira parte fez parecer, mas essa lentidão a reagir taticamente foi fatal contra uns Leões que, quando carregam no botão, são muito fortes. Por outro lado, os Leões mostraram essa capacidade demolidora, mas também voltaram a mostrar os seus pontos fracos, gerir vantagens, bolas paradas e alguma lentidão nas transições defensivas. São coisas a trabalhar. E se tivéssemos que eleger as figuras do jogo? Quem se destacou mais? Bem, nos Leões acho que o Marco foi claramente o homem do jogo. Fez uma exibição muito completa, golos, assistência, critério e personalidade. O Vinícius também esteve muito bem, pela força, pelo perigo que criou, pela participação nos golos. E o Bruno Faria, claro, pelo trabalho lá na frente e pelos golos que marcou. Do lado da União, gostei de ver o Will Andrade, o 5, na construção, apesar de ter sido pouco aproveitado no início. O central 17, pelo golo e pela presença física, e o número 23, que entrou e acrescentou qualidade de passe. E não podemos esquecer o Chelas, o guarda-redes dos Leões, com aquela defesa fundamental que impediu o 3-2. Foi um momento-chave. Ok, olhando para o quadro geral, o que é que retiramos de mais importante deste jogo? Olha, penso que reforça muito a importância de saber gerir os vários momentos do jogo. Os Leões mostraram que têm um potencial ofensivo brutal, como se viu na primeira parte, mas precisam de manter a consistência e a concentração os 90 minutos. Já a União demonstrou que tem qualidade tanto individual como coletiva, mas tem de ser muito mais rápida a perceber o que não está a funcionar e a corrigir taticamente durante o próprio jogo. Essa adaptação em tempo real é fundamental no futebol de hoje. Fica essa questão para pensarmos. Até que ponto é que uma entrada tão forte como a dos Leões chega para compensar uma gestão menos conseguida na segunda parte? E como é que uma equipa com a qualidade da União pode otimizar essa capacidade de se adaptar mais depressa às dificuldades? Está que pensar, não é? E é com esta reflexão que fechamos a nossa análise ao Leões de Santa Lucrécia versus União da Rodovia. Esperamos que tenham gostado desta nossa conversa mais detalhada. Muito obrigada por terem estado desse lado. Já sabem, sigam o Detalhe Tático no Spotify, nas redes sociais. Só com a vossa ajuda, com o vosso feedback, é que podemos fazer este projeto crescer. Obrigada, encontramos-nos na quinta-feira, onde vamos lançar um novo episódio, desta vez com a antevisão da final da Supertaça da Liga Valdocávado. Promete. Até lá.